Salve, salve galera, bem-vindos de volta ao canal Oi Toronto, eu sou Alexandre Satos. Eu queria rapidinho agradecer a todo mundo que viu o vídeo de abertura, a todo mundo que compartilhou, a todo mundo que mandou comentário, todo mundo que deu um feedback legal pra mim do que gostaria de ver nos próximos vídeos. E também queria muito pedir desculpa pra vocês pela demora da saída do segundo vídeo, porque obviamente a viagem está chegando e eu não tenho encontrado tempo suficiente para poder gravar e poder editar os próximos vídeos, então eu deixei para acumular uns assuntos para poder fazer esse, e eu espero que vocês gostem. Nesse vídeo em especial eu vou ser bem pontual, vou falar rapidamente de 3 assuntos que eu acho muito importantes para todo mundo que está pensando em viajar para estudar no exterior, que é planejamento, a escolha da escola e um bonus track no final falando sobre curso de inglês. Beleza? Vamos rodar a vinheta e daqui a pouco eu volto. Abraço! O primeiro ponto que deve ser considerado quando a gente está falando de uma viagem de estudo para o exterior é o planejamento, né? É fundamental você ter um planejamento da sua viagem, do que você vai fazer, de como você vai se comportar. E quando eu falo de planejamento, eu entendo, eu vejo dois grandes grupos de pessoas. O grupo de pessoas que planejam tudo, que planejam as viagens, o processo nos seus mínimos detalhes e tem todas as medidas mitigadoras de possíveis problemas que possam vir a acontecer. E o grupo de pessoas que preferem planejar o mínimo, que viajam a bambu, e conforme as coisas vão acontecendo, elas vão se adaptando a essa nova realidade. Eu, particularmente, me enquadro no primeiro grupo, no grupo de pessoas que têm um controle, que querem ter um maior controle de possíveis problemas, que planejam tudo nos seus mínimos detalhes, que tem um plano A, um plano B, um plano C para esse tipo de viagem. Minha sugestão, e meu ponto de vista depois desse período todo de planejamento: nenhum e nem outro é o ideal. Eu acho que esses polos são muito radicais. A pessoa que não planeja nada, obviamente, ela está mais suscetível a ter problemas quando ela vai viajar. Isso não necessariamente para viagem de estudo para o exterior, mas qualquer viagem que você vai fazer, qualquer coisa que você vai fazer, se você não se planeja, você está suscetível a encontrar problemas que não estavam previstos e como é que você vai resolver esses problemas. Quando a gente está falando de estudo no exterior, ainda tem uma questão a mais, é a questão de você aproveitar o aprendizado que você vai ter. Se você não tem nada controlado, nada planejado, torna-se mais difícil, mais complicado esse momento. Por outro lado, a pessoa que planeja muito, a pessoa que quer ter tudo controlado, tudo nos seus mínimos detalhes, acaba esbarrando naquela velha frase: o ótimo é inimigo do bom. E para essa pessoa, que foi o meu caso, nunca está bom aquilo que ela planejou. Tem sempre um ponto fora da curva, tem sempre uma ponta solta que ela quer controlar, e ela acaba perdendo o bonde da história, acaba perdendo o time certo de fazer as coisas. Comigo foi assim. Eu já tenho 3, 4 anos planejando essa viagem, por N motivos eu não realizei ela antes, mas se eu tivesse seguido, por exemplo, o meu primeiro planejamento realizado lá 3 anos, 4 anos atrás, por exemplo, eu não teria pego agora esse dólar nas alturas como está agora. Então essa é uma questão um problema que eu estou absorvendo, porque eu fui muito detalhista e muito preciosista com relação ao planejamento inicial, mas que eu demorei a colocar em prática. Então isso foi, e dentre outros pontos todos que, depois fazendo uma análise crítica desse tempo todo de planejamento de viagem, eu vi que eu poderia ter sido menos restritivo, desculpem, menos restritivo com relação ao planejamento, e assim eu poderia ter colocado o meu plano em prática sem ter muitas perdas. Então, para vocês que estão na fase de planejamento da viagem, tentem ser flexíveis, não tentem agarrar o mundo com os braços, tentem controlar o que for possível, tenham no máximo uma alternativa, um plano B para a viagem de vocês e estabeleçam prioridades. Como estabelecer prioridades? Segunda parte do planejamento. Eu particularmente tentei responder algumas perguntas básicas do porquê eu estar estudando no exterior. Por que eu quero estudar no exterior? Não é só uma viagem de turismo, eu não estou fazendo turismo, eu estou indo estudar, estou indo fazer um investimento na minha carreira, um investimento na minha vida profissional e cultural. Então eu precisava ter algumas coisas claras na minha cabeça. Perguntas como: quando eu vou, o que eu vou fazer, como eu vou fazer, como eu vou me virar lá e como eu tenho que fazer para que eu tenha um resultado positivo da minha viagem. Eu acho que respondendo essas perguntas eu consegui ter um mapa geral de planejamento de viagem. Obviamente a escolha da cidade já estava definida, né? Eu já queria ir para Toronto por N motivos. Então, após a escolha da cidade, ter essas respostas
claras para mim, foi fundamental para eu traçar o meu plano, o meu planejamento de viagem. Eu quero isso. E, obviamente, existem outros fatores que vão ser levados em consideração, como, por exemplo, o tempo que você tem para estudar, o tempo que você tem, na verdade, para ficar fora estudando, recursos materiais e financeiros que você dispõe. Então, essas questões todas vocês têm que considerar. Estando com essas respostas claras para vocês, fica mais fácil se você dar um segundo passo, que é buscar, obviamente, na cidade, no país que você vai estudar, os recursos que você vai precisar. A escola, o visto, a passagem aérea, a acomodação, como é o trâmite diário dessa nova cidade. Então, nessa segunda etapa, existem duas formas de você decidir essas questões. Ou você faz por conta própria, se você tiver tempo e habilidade para isso, você busca a melhor passagem para você busca o melhor tipo de acomodação, se é homestay, se é acomodação estudantil, se você quer alugar um apartamento. Você procura a melhor escola, que vai atender as suas necessidades. Você tem tempo de pesquisar qual o curso que você quer fazer. Então, se você tem tempo hábil para isso, essa é uma alternativa. A outra alternativa é você buscar, no caso, foi a minha situação, a minha escolha, buscar o apoio de uma agência de intercâmbio aqui no Brasil, que possa te dar assessoria com relação a essas questões. Desde a compra da passagem aérea até a reserva da acomodação e escolha do curso que você vai fazer no país que você vai estudar. Eu, obviamente, não tinha tempo para fazer essas pesquisas mais detalhadas diariamente, então eu preferi consultar algumas agências de intercâmbio aqui no Rio de Janeiro, consultei umas 5 ou 6 agências mais ou menos, e a partir de uma lista de premissas que eu tinha para escolher a melhor agência, eu acabei por escolher a Canadá Intercâmbio, que é uma agência bastante famosa aqui no Rio de Janeiro. Ela tem escritórios em outras cidades, São Paulo, Curitiba, se não me engano, Porto Alegre. E não estou ganhando nada por isso, gente, fique claro isso, não estou ganhando R$1, R$1 para falar da agência, mas eu acho importante dar para vocês o caminho das pedras de quem já passou por esse caminho, né? por essa trilha. Então a Canadá Intercâmbio foi a agência que melhor me atendeu nas questões de preço, nas questões de atendimento, de segurança da pessoa que me atendeu. Desde de 4 anos atrás, a primeira pessoa que me atendeu até a última que está finalizando o processo agora, me atendeu com maior presteza, muita segurança nas informações. A empresa tem um escritório fixo em Toronto e em Vancouver, então acho que isso é um diferencial para quem está estudando no exterior. Caso tenha algum problema, caso tenha alguma solução, uma situação que você precisa resolver, você tem um escritório fixo da empresa que você está contratando na cidade em que você vai morar. Não é a sua cidade natal, então você precisa ter uma certa mobilidade, uma mobilidade maior para resolver possíveis problemas. Então, esses pontos foram os pontos que me ajudaram e que me levaram a escolher a Canadá Intercâmbio como uma agência que me ajudasse, que me apoiasse na decisão da escolha do meu curso. O preço da Canadá Intercâmbio, é bom eu frisar, não foi o menor preço dentre as agências conhecidas aqui no Rio de Janeiro que eu visitei, não foi. Mas no cômputo geral, fazendo uma avaliação do custo-benefício, do que ela teria me oferecer e do que eu teria como ganho e velocidade no dinamismo de atividades lá no Canadá, para mim a Canadá Intercâmbio foi a que melhor me atendeu. Então eu recomendo bastante que vocês procurem lá a Lorena, que é a pessoa que está atendendo lá, e o Cláudio também, a pessoa que dá o apoio. São pessoas super bacanas, vão estar disponíveis a ajudar todo mundo. E o terceiro ponto que eu acho legal falar para vocês, que é uma coisa que eu tenho visto muito nos sites, nas discussões, grupos de Facebook que eu tenho sobre grupos de pessoas que moram no Canadá, que querem estudar no Canadá, com relação ao inglês, obviamente, né? Existem N vontades das pessoas irem para Toronto, estudar, aplicar para residência, imigrar, trabalhar. E a questão da língua é uma questão que ainda suscita muitas dúvidas quando alguém vai começar esse processo de estudar no exterior. É melhor você ir com um inglês afiado ou não? A pessoa que vai com o inglês do zero, mais velha, consegue se virar na cidade? Ela consegue aprender nessa situação? Qual o período mínimo que uma pessoa precisa estar no exterior para poder ter o seu inglês aprimorado e poder usufruir dele nas suas ambições profissionais, quando retornar ao país natal, no caso o Brasil,
Quanto tempo isso demora, né? Bom, tem N opiniões sobre isso. Eu acho o seguinte, eu acho que, óbvio, se você for do zero, se você não consegue falar nada em inglês e você for viajar para uma situação como essa, o convívio vai te obrigar a conviver, a lidar com a língua, né, com o idioma. E você, com muita força, com muito sofrimento, você vai aprender. Se você tiver um mês, você vai aprender muito menos do que a pessoa que ficar 3 meses, que ficar 6 meses. Eu só acho o seguinte, na minha opinião, e o que eu prefiro, o que eu preferi foi o seguinte, eu pensei, se eu for isso, mas obviamente eu já tinha um contato com o inglês desde novo, eu estudo inglês desde novo, tenho uma boa aptidão para a língua, mas preferi, no meu último ano agora que passou, me dedicar a estudar um pouco mais a língua para poder viajar um pouco mais confiante, um pouco mais tranquilo. É claro que a gente sabe, quando a gente chega num país de língua inglesa, a gente vê que tudo que a gente estudou no nosso país, seja o curso que for, parece que não serve para nada. Você ficou lá 5 anos no seu curso de inglês, pagando caro por aquele curso, aí você chega, assim que você pisa nos Estados Unidos, no Canadá, na Inglaterra, onde é que você quer que seja, quando vem aquele primeiro contato com um nativo, você trava. Você, o que ele falou? Gente, você tenta lembrar da professora falando, aquelas frases prontas, e não vem, e aí rola desespero, e rola nervoso, e dá um branco, e você pensa que é a pessoa mais imbecil do mundo. Isso eu acho que é natural, você não é nativo, eu não sou nativo, então a gente vai ter um período de adaptação a essa nova língua. Mas eu preferi dar um reforço no inglês agora antes para eu poder aproveitar mais o meu aprendizado lá. Eu acho que se você vai do zero, se você vai muito cru, você sofre mais para aprender as coisas. Você vai ter mais esforço durante o seu aprendizado em que uma pessoa que vai já com básico ou intermediário já na bagagem, consegue se desenvolver melhor nas situações corriqueiras. E aí você consegue direcionar sua energia para outras questões mais importantes do inglês no exterior, que é você se envolver em situações um pouco mais complexas, né? Negociar viagem, fazer uma compra aqui ou ali, discutir na própria escola assuntos, temas mais elaborados que às vezes você quer falar e não consegue porque não tem vocabulário, não tem fluência, não tem dinamismo para aquilo. Então, por esses motivos, eu acho que vale a pena a gente dar um reforço de inglês aqui, independente do tempo, independente do curso que você vai fazer, que você vai ficar fora. Nesse sentido, eu tenho que fazer esse jabá final com relação ao curso que eu escolhi aqui no Brasil para fazer o meu reforço de inglês. É um curso que eu estudo desde criança, que é o Brazos, todo mundo conhece aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro pelo menos. E é um curso que tem uma metodologia meio questionada por muita gente, pela repetição, pelo enfoque em alguns temas de conversação, mas que para mim é um método que funciona. Na minha cabeça eu consigo resolver bem essas questões que o Brazos propõe e tem me adiantado bastante nesse período, nesse 1 ano de reforço que eu tenho feito. E é claro, eu não poderia escolher outro curso porque o meu irmão é professor do Brazos. O James é um excelente professor de inglês, top blaster, aí famosinho, aí tá nos cartazes de outdoor de divulgação da última campanha publicitária do Brazos. E ele é uma pessoa que me ajuda, sempre me ajuda, eu consigo sempre tirar dúvidas com ele, é um cara bastante solícito. Você imagina que às vezes durante o dia eu estou na rua, mando um WhatsApp para ele, falo, ei brother, tá por aí, pode me dar uma ajuda? Aí 3 dias depois ele responde, tô aqui, pode me... Fala aí, irmão. Tem dessas coisas, seu irmão. Mas brincadeira à parte, eu acho que vale a pena, caso vocês queiram dar um reforço no inglês antes de viajar, eu acho que é por aí o caminho. Brazos, pode me dar um desconto quando eu voltar para terminar meu curso, beleza? Então, gente, eu acho que é mais ou menos isso que eu tinha para falar. O próximo vídeo certamente já vai ser lá do Canadá, lá de Toronto, tudo dando certo, eu viajo, embarco no dia 30 de abril. E eu chegando lá já vou começar a me organizar na cidade para poder tentar fazer vídeos bacanas e mostrando para vocês a minha rotina, né? O meu dia a dia lá em Toronto. Então de lá eu já vou mandar informações legais e pontos turísticos legais, o dia a dia do inglês, o convívio com nativos e tudo mais, que eu acho que são coisas que as pessoas gostam de saber e os aspirantes a estudar fora também gostam de saber. E esquecendo, uma informação legal, essa semana chegou a informação da minha host family, que eu vou ficar lá em Toronto. É uma família filipina, composta por... tem 4 pessoas a família, na verdade é o casal, né? Glória Bambu e o marido, uma filha e um netinho dela, de 3 anos, Derek Lois, uma fofura. Parecem ser
bem agradáveis, bem bacanas. Já troquei e-mails com eles para quebrar o gelo, né? Para me apresentar e tal. Eles mandaram uma resposta super bacana, super acolhedora, para ver tranquilo que as coisas vão dar certo. Então, chegaram as últimas informações da agência para mim, que eram as informações da família e o meu plano de viagem, carta da autorização da escola, os horários de aula, as orientações que eu vou ter quando chegar lá. Então, a Canadá Intercâmbio mais uma vez está cumprindo com o que eles prometeram. 2 semanas antes chegaram as informações finais. É isso, fecho por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida, mandem e-mail, acessem as redes sociais, dêem um joinha aí no canal e de lá eu mando mais informações para vocês, beleza? See you guys, bye bye, obrigado, tchau.